Pessoal, bem-vindos a mais um Papo de CEO. Obrigado, antes de tudo, por vocês estarem assistindo esse episódio. Já vou pedir para vocês curtirem e compartilharem, porque eu sei que você está assistindo até o final, mas não está seguindo. Então segue aí. Não deixa de fazer isso, porque senão o Rodrigo e todo esse time que está aqui atrás, depois vocês vão ver nos stories, vai ficar triste, tá? E hoje eu tô com uma pessoa ilustre, importantíssima, tá? O Papo de CEO tá ficando cada vez mais famoso. Essa pessoa, vamos ver se você adivinha antes de eu falar o nome. Essa pessoa, já vai ficar fácil logo de início, né? Essa pessoa é presidente, diretora de investimentos da Atom SA. Ela é Shark, pessoal. Estamos com uma Shark hoje aqui. Ela participou do Shark Tank Brasil e hoje investe em mais de 60 empresas. Estamos falando com ninguém mais, ninguém menos que Carol Pfeiffer. Carol, muito obrigado por você participar aqui do podcast. Poxa, eu que agradeço aqui o convite, é uma honra estar com vocês. Obrigado, Carol. Carol, eu tenho várias perguntas para te fazer sobre Atom, sobre investimentos, sobre mercado financeiro, que é uma coisa que você saca pra caramba. É um lado que eu acho que você aborda e que muitas pessoas acabam aprendendo. Sua universidade, enfim, você é um povo, né? Você tem um monte de coisa. Eu acho que isso é muito legal e eu vou tentar abordar aqui. Mas para início de conversa, eu queria falar um pouquinho sobre a Atom. O que de fato a Atom faz e como é que é o seu modelo de negócio que hoje talvez nem tanto, mas durante muito tempo causou até uma certa polêmica de juntar a palavra trade, que no Brasil se tem muito medo, e depois eu ainda queria fazer um gancho com outras perguntas, mas primeiro queria entender um pouquinho sobre a Atom e o que é o seu modelo de negócio, como ele funciona. Explica pra gente. Perfeito. Bom, a Atom hoje é uma empresa de capital aberto, né? E ela resolve um problema que eu e meu irmão, que somos sócios há 18 anos, tivemos quando a gente começou no mercado financeiro. Que são dois, na verdade. Um é educacional, né? De você ter um material, de você aprender o mercado financeiro. Todo mundo fala economês, financeiros, no final do dia ninguém entende nada. E a Bolsa de Valores nada mais é do que comprar barato e vender caro. Então as pessoas acham que é complicado, etc. Mas não é. A Bolsa é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E lá atrás a gente não teve acesso a isso, né? Então eu meu irmão, a gente começou na faculdade de administração de empresas e a gente conheceu a Bolsa de Valores no nosso primeiro ano de faculdade e isso mudou totalmente a nossa história. E a Atom hoje, ela tem esse braço educacional, mas ela nasceu primeiro, na verdade, com a vontade de contratar pessoas para operar o nosso dinheiro. Então, eu e o Joaquim, né, a gente já está há 18 anos nesse mercado, como eu falei. No primeiro ano, a gente começou estagiando num escritório de Campinas, a gente foi fazer faculdade em Campinas. Depois, a gente tirou a certificação de agente autônomo, depois montou um asset e daí a gente comprou uma empresa de capital aberto, que hoje é a Atom. E quando a gente já estava nessa fase, a gente já tinha feito os nossos clientes ganharem dinheiro ao longo da nossa trajetória. E a gente queria montar um modelo para operar o nosso dinheiro, que lá fora é chamado de mesa proprietária, que até então ninguém conhecia aqui no Brasil. Então a gente viu que uma coisa que a gente estava fazendo, entre aspas, meio amadora, que era operar o nosso próprio dinheiro com mais 2 traders, mais 2 pessoas, já existiam 8 mil empresas que fazem isso nos Estados Unidos, que são as mesas proprietárias. E daí a gente montou uma mesa proprietária, a gente montou uma empresa justamente para operar o nosso dinheiro. Quando a gente queria aumentar o número de pessoas operando o nosso dinheiro, os chamados traders, a gente não encontrava essas pessoas. Afinal, quem é trader no Brasil? Né? Então, ou seja, como que eu vou contratar um profissional que não existe? Quem se forma nisso, né? Exato. E daí que nasceu a necessidade de montar o educacional. Então, ao contrário do que muita gente acredita, né? Tipo, primeiro vocês vendem curso ou vendem o educacional e tal. Não, primeiro a gente quis contratar pessoas. Por não encontrar essas pessoas, a gente montou um educacional. E daí a gente viu uma grande necessidade do mercado, que era não só das pessoas trabalharem com a gente, não só para formar pessoas para estarem no nosso time, mas no mercado em geral, porque ninguém aprendeu sobre investimentos, ninguém aprendeu sobre dinheiro, ninguém aprendeu sobre educação financeira. Então a gente viu um grande gap no mercado e uma oportunidade de crescer a parte educacional. Então hoje a Atom ela tem 2 braços muito importantes. Um que é o educacional, que hoje não é só mercado financeiro, então o nosso grande know-how é o mercado financeiro, mas a Atom hoje já tem a Atom Concursos, já tem o Shark School, já tem outros temas dentro, tecnologia. Recentemente também
esse curso profissionalizante, né, essa escola que é o Sebrac. Então, tem outras áreas de atuação. E tem a mesa proprietária. Então, a gente contrata as pessoas que mandam bem no mercado financeiro. Então, as pessoas que fazem os nossos cursos têm a chance de operar com a gente sem risco para elas. Então, a pessoa que passa no nosso teste hoje, ela tem a chance, literalmente, de criar uma profissão nova, de fazer uma renda extra sem risco para ela. Então, ou seja, não tem nem por que não querer aprender, né? E isso é muito mind-blowing no Brasil, né? Porque, primeiro, durante muito tempo, né, eu acho que a gente hoje é até educado a não acreditar em trade, né? Em day trade, em operações curtas. Né? Parece que a gente tenta ser doutrinado nas escolas de administração que isso é um demônio, uma coisa que não faz sentido, você não pode operar, nossa. Mas começa antes, na verdade, porque vamos falar sobre dinheiro. Já tem um obstáculo em relação à vida financeira do brasileiro, porque ele aprende quando ele é criança que dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro está fazendo alguma coisa errada e que é muito difícil ganhar dinheiro. Então, ou seja, não se fala sobre dinheiro e dinheiro é algo assim absurdo, que é algo muito distante da realidade. E daí a gente já cresce com essa cultura errada. E também vamos lembrar que a gente cresce com uma cultura do endividamento e não do investimento. Então, ou seja, provavelmente você aprendeu a se endividar antes do que você aprendeu a investir. Tem muita gente que nem aprendeu a investir ainda, né? Só aprendeu a parcelar. Então, eu até brinco com isso nas minhas palestras, porque você pega hoje até a criança ainda, né? Meu sobrinho, quando era pequeno, poxa, tia Carol, compra um skate pra mim. Ah, não se preocupa, é só R$2.000. Você pode parcelar em 12. Ou seja, olha a fala, já vem enviesada em relação ao parcelamento, endividamento. Então, a gente aprendeu isso, né, quando era criança e criou já um obstáculo para pensar ou para aprender sobre dinheiro. E daí é muito importante de dizer que quando a gente vai falar do trading, do day trading em específico, a gente existe também um preconceito em relação a isso, porque daí também saiu muitas matérias, saíram pesquisas falando mal, inclusive, do day trade, por exemplo. Mas é engraçado, né, que a pesquisa, por exemplo, ela diz que 90% das pessoas não vão ter sucesso com day trade. O que não perguntaram na pesquisa, obviamente, é quem estudou para fazer o day trade. Então, ou seja, como que você vai avaliar que uma pessoa está preparada para atuar? Porque é algo sério. Então, ou seja, como você vai falar que você está preparado para fazer alguma coisa se você não foi avaliado para fazer? É literalmente como eu falar assim, olha, faz medicina com vídeos no YouTube, qual a chance disso dar certo? Você não vai no médico, você não vai querer fazer uma cirurgia com uma pessoa que não tem uma certificação, que não estudou. Então, é muito importante dizer que também a fala, esse distanciamento vem de muitas coisas que vêm equivocadas em relação à mídia, divulgação e etc. E também é embasado no quê? No medo do brasileiro de tomar risco. Então, não, porque isso é muito arriscado, porque isso é muito difícil, porque isso não é para mim. E isso não é só em relação ao mercado financeiro. Provavelmente, quando você decidiu empreender, você escutou dos seus amigos ou dos seus colegas, não faz isso não, empreender é muito difícil, você vai quebrar. Todo dia. E você escuta isso em tudo. É curioso como o brasileiro, infelizmente, ele é mais para desincentivar do que para incentivar. E qualquer coisa, tanto quando você vai empreender, quanto você vai investir, quando você vai no esporte. Eu fiz já 3 maratonas e quando eu decidi fazer a primeira, tu não tá louca? Você vai morrer, você vai passar mal, você vai quebrar. Ou seja, existe mais sempre aquela questão contrária, né, de desincentivar do que incentivar. E daí vem por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento ela vai distanciando as pessoas, fazendo com que elas não tenham acesso àquilo. E daí é muito importante o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, que é de... Não quero aqui convencer ninguém. Você deveria investir, você deveria pegar, vender tua casa e começar na bolsa. Não. Você deveria aprender, porque o conhecimento te liberta. Com base em conhecimento, você não fica refém da opinião de ninguém. É bom ou não investir? Depende. Se você entendeu o risco que você está correndo, é bom. E, na verdade, a gente vai passar uma vida inteira gerenciando o risco, né? Você pegou seu carro, andou na rua, você está gerenciando o risco. Então, você está gerenciando não só o risco de você dirigir bem ou mal, mas das pessoas ao redor. Então, tudo que você está fazendo na vida envolve risco. Então, o conhecimento ele é para isso, para que as pessoas possam ter a liberdade de tomar decisões mais inteligentes. Golaço. Muito bom. Uma coisa também que dentro do teu modelo chama muita atenção é o que você denominou de mesa proprietária. É uma coisa também que a gente não via no Brasil. Assim. Eu particularmente, eu estudei também administração e assim, não tinha. Em tese até parece ser contraprodutivo. Nossa, porque eu vou dar o meu dinheiro para um terceiro operar?
Mas, na verdade, esse foi muito a chave do seu business, né? Porque você imagina que a margem de você fazer com que as pessoas operem o seu dinheiro, o restante, né, é muito mais interessante do que se você operar para os outros, né, que você só fica comissão. É que a lógica que todo mundo, o modelo que todo mundo conhece é que você ganha dinheiro, você coloca o dinheiro no banco, você coloca o dinheiro em algum lugar e as pessoas vão operar por você. O que também existe um risco muito grande, porque se você não entende nada de investimentos, você fica refém da opinião de outras pessoas. Sim. E que mora o perigo, né? Então, por isso que eu acho que o conhecimento ele é muito importante. Porque até costumo dizer, quando me pergunto qual é o melhor investimento? Aquele que você dorme à noite. Ou seja, aquele que você entendeu os riscos que você está correndo. Muito bom. Porque se você está tomando um risco que você não entende, você vai ficar, inclusive, menos produtivo. Você vai acordar preocupado, você vai estar o tempo todo com dor de cabeça e preocupado com o que está acontecendo ali. Então, é muito importante dizer isso. O modelo que a gente desenvolveu é justamente que, na verdade, já existia nos Estados Unidos, como eu falei, que é muito parecido com um banco, que tem uma tesouraria. A diferença é qual? Que a gente não tem dinheiro de terceiros, então é dinheiro próprio. E daí a pergunta, poxa, por que alguém vai fazer isso? Justamente porque as oportunidades do mercado são tão grandes que é humanamente impossível um time pequeno, ou seja, 1 ou 2 traders, poderem cobrir todo o mercado. Ou seja, olha quantas opções a gente tem de operar ou de aproveitar a volatilidade que existe. Começa por aí. E segundo ponto que é bem interessante, que é onde a gente se diverte muito, é fazendo com que pessoas comuns ganhem dinheiro sendo literalmente financiadas por nós. Então, ou seja, elas fazem parte de um time onde, primeiro de tudo, elas acabam tendo muito mais disciplina do que se elas operassem sozinhas, porque é aquela velha história, né? O que você faz quando ninguém tá vendo, faz besteira. Sim. Então, ou seja, é muito importante de dizer que a disciplina, de ser, de alguma forma, acompanhado, controlado por um sistema, por uma plataforma, colabora muito. E olha que interessante, desde que a gente decidiu, né, fazer esse modelo aqui no Brasil e a gente foi evoluindo para profissionalizar ele, a gente acabou forçando as plataformas brasileiras a desenvolverem a gestão de risco. Porque até então, quanto que você poderia perder na bolsa ou nos seus investimentos? Quanto você depositasse. Era literalmente o seu limite de perda, ele não tinha uma trava. E daí, estudando as plataformas lá fora e também pelo fato que a gente não queria correr mais risco do que o necessário ali, a gente pegou e desenvolveu junto às plataformas um limite de perda diária e total. Então, ou seja, isso não é cassino, não é um jogo de você apostar o que vai acontecer com o mercado. Existe uma estratégia que, caso ela não dê certo, existe um limite de perda, tanto diário quanto total, para que você evite duas coisas. Uma, não só de perder todo o patrimônio, mas também de perder o emocional daquele trader, daquela pessoa. Porque não tem nada mais frustrante do que você acabar zerando uma conta. Ou seja, putz, eu tinha aquele dinheiro para operar e acabo errando tudo, perdendo tudo. Então, esse movimento que a gente fez, e é muito legal de falar isso, ele não só permitiu que a Atom crescesse, aumentasse o nosso time, mas permitiu que pessoas que operam sozinhas, elas começassem a ter mais disciplina e controle, de fato, uma gestão de risco. Porque até então, até quando a gente tentou fazer parceria com muita gente que dava curso, né, que já existiam muitas pessoas no mercado que davam treinamentos, mas era literalmente, assim, torcedor. Olha, eu compro aqui e rezo para dar certo. Não tinha um limite de perda. Não tinha uma gestão de risco tão eficiente. Então, a gente focou bastante nisso. Uma, porque a gente não é doido de colocar o nosso dinheiro ali como, né, uma aposta, então para a gente poder gerenciar o risco que a gente estava correndo com os traders, e também isso permitiu que outras pessoas no dia a dia delas, que não vão ser traders da Atom, adotassem isso também na vida delas. E isso protege o mercado, porque não tem também, de novo, nada mais frustrante do que o número de pessoas que entram e saem da bolsa muito rápido. E saem por quê? Por falta de conhecimento, por falta de gestão, por falta de responsabilidade. Então o mercado financeiro, ele não é difícil, mas ele também não pode ser um kamikaze. Ninguém vai ficar milionário amanhã, no primeiro dia de operação, e você tem que ter uma responsabilidade de entender que tem dias bons e dias ruins, dias que tem oportunidade e dias que não tem. Você acabou tendo que desenvolver um sistema também... não sei se existe um sistema proprietário, porque eu não consigo imaginar um monte de trader conectado na sua conta
e vários... Imagino que o que você esteja dizendo seja aquele chamado stop loss, né? Isso. Vários stop loss setados, deve ser uma baita estrutura para isso rodar. Na verdade, né? é bem interessante que as plataformas aí que vem a tecnologia, que ela é maravilhosa, né? Ela evoluiu muito a ponto de você fazer isso literalmente hoje do seu celular. Quando eu entrei na bolsa, daí parece uma velha falando, primeiro não tinha simulador, então, ou seja, hoje tem uma ferramenta, inclusive, para você treinar com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Isso é fantástico. E lá atrás, quando eles fizeram o primeiro simulador, ele tinha um delay, então ele tinha um atraso. Literalmente a galera meio que roubava, né? Falava assim, olha, compra o Petrobras, já sabia que estava atrasado a cotação, ela já tinha subido. Então a pessoa meio que se enganava ali na hora que ela estava fazendo a aula. Mas o simulador hoje, ele é em tempo real, ele é exatamente na mesma plataforma e nas mesmas condições que você vai operar no mercado real, que é o que a gente usa, inclusive, nos nossos treinamentos e que a gente usa para avaliar o trader. Então, ou seja, ele está operando literalmente nas mesmas condições. Outro ponto importante, como você falou ali da gestão, quando a gente montou o nosso modelo, os traders tinham que mudar para Sorocaba, onde fica a sede da empresa. Aí como que você convence alguém do Rio a mudar para Sorocaba? Alguém que vai na praia todo dia, por exemplo. Fica difícil, né? Do Rio acho que não convence. Então, aí você tem traders espalhados pelo Brasil todo, e daí, olha, vamos mudar para uma cidade do interior e etc. Então, assim, era muito mais desafiador. E também existia um outro fator que era a gente tinha que acompanhar o trader ali para zerar, para ele respeitar o limite de perda. Porque muitas vezes ele ali está operando e, putz, ele errou, ele não colocou o stop loss e ele vai perdendo mais dinheiro do que foi combinado. E daí você só vai saber depois. Então, ou seja, um risco muito maior. Inclusive, a gente teve um prejuízo grande com 2 traders que operavam com a gente, que montaram uma posição e a gente não permitia que eles montassem posição. Isso, na época de eleições, piorou ainda. E daí a gente acabou tendo um prejuízo muito grande. Foi aí que a gente desenvolveu a tecnologia para que a gente limitasse. E quando a gente desenvolveu isso, a gente ganhou muito espaço para escalar o negócio. Por quê? Porque daí hoje o trader pode estar em qualquer lugar. Porque a nossa plataforma, né, então as plataformas que existem hoje no mercado, elas acompanharam esse movimento, você consegue gerenciar qualquer pessoa de qualquer lugar. Então eu não tenho um limite para todo mundo, eu tenho um limite individual. O seu limite de perda é diferente do meu conforme o seu nível de trade. Ah, legal. Então, se você, por exemplo, perder dinheiro, você não me compromete. Então, cada trader ele é individual. A plataforma dele tem a própria gestão e eu consigo, à distância, programar isso, colocar qual é o limite que está disponível e quando você atinge o limite diário, ele zera a tua plataforma. Isso faz com que você só possa operar no dia seguinte se for liberado. Então, ou seja, isso permite que o trader tenha tempo, inclusive, de colocar a cabeça no lugar, de entender o que ele fez, porque o maior risco do mercado financeiro não é o mercado, são as pessoas. É porque quem está atrás ali da máquina. Então, ou seja, que ele vai acabar tendo alguma questão emocional que vai pesar e que acaba fazendo com que ele tome decisões equivocadas. É literalmente uma pessoa tendo uma discussão, por exemplo. Se você estiver no calor do momento, você vai falar coisas que não deveriam ou tomar decisões que você não gostaria naquele momento. Então, essa análise foi muito importante para a gente e permitiu que a gente tivesse hoje escala. Então, qualquer pessoa, literalmente, de qualquer lugar do mundo, pode fazer parte do nosso time. E o mais importante, o que ela precisa para isso? Internet. Então, ou seja, qualquer pessoa que já me viu num vídeo, eu sei que ela tem internet. Então, ou seja, e eu sei que ela tem um celular, por exemplo, se me assistiu uma live, eu me acompanha no Instagram, eu sei que ela tem as ferramentas necessárias para isso. E hoje o sistema evoluiu tanto que até os gráficos no próprio celular são iguaizinhos do computador, com todas as ferramentas, com toda a agilidade, etc. Então, isso facilitou muito a entrada de pessoas no mercado. Então, permitiu que popularizasse. Porque vamos lá, né? Lá atrás era aquela gritaria, aquele muvuca, um monte de homem gritando, eu não ia ganhar dinheiro nunca, com esse meu tamanho todo, inclusive. Aí veio a questão digital, a tecnologia, e hoje as ferramentas elas são muito melhores. A primeira ferramenta que eu tive contato na bolsa, ela caía, eu tinha que ligar na corretora, era um perrengue. E eu tinha que acompanhar todos os clientes ali no telefone, né? Então, ou seja, não tinha tanta ferramenta para isso. Então é muito mais simples, não precisa de uma estrutura. E a pessoa que está do outro lado, ela só precisa literalmente de uma internet. E hoje quantos traders você tem? Então, a gente, mais ou menos 150 traders aproximadamente, isso varia bastante, né? Entrada e saída de traders. Sai, né? A gente tem mais ou menos hoje 80 e poucos mil alunos.
E 3 milhões de pessoas acessando nossos conteúdos diariamente. Muita gente. É muita gente. E hoje eu imagino que dentro dos traders você deve ter, você até já comentou, você deve ter nível, né? Alguns níveis, conforme a pessoa opera melhor, você dá mais dinheiro e automaticamente ele se rentabiliza mais, né? É meritocrático isso. E que é o que eu mais gosto do mercado financeiro, é essa palavra, meritocracia. Porque é o único mercado que eu conheço que só depende de você de verdade. Qualquer outro mercado depende de um monte de coisa. Então, no mercado financeiro, não. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar e só depende de você. É por isso que muita gente acaba se frustrando com o mercado, porque não tem quem colocar culpa, né? Então, ou seja, você errou ali a estratégia, você não colocou o stop, etc. É você que precisa estudar mais, você que precisa corrigir ali o seu operacional. Então, dentro hoje do nosso time, a gente permite que as pessoas comecem operando ali mini contratos, né? Então elas começam pequenas e elas já começam, só que elas já começam com um repasse muito bom. 80% do lucro vai para o trader. Caramba! Então, ou seja, se a pessoa ganhar R$1.000, R$800 vai para ela e R$200 fica pra gente. Gente, mas é bem agressivo, É bem né? agressivo. A gente começou lá atrás com 50% e a gente foi aumentando para 80%, inclusive para ter esse incentivo. E se a pessoa vai crescendo com a gente, ela chega até 90% de repasse. E ela vai aumentando o volume. Então, por exemplo, a gente tem traders que já ganharam 1 milhão dentro de um mês. Dá para fazer isso dentro de um dia. Então, depende muito do esforço e da dedicação. E o mais incrível é que com o mesmo conhecimento, com o mesmo tempo de trabalho, você pode ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa que ganha R$100, ela pode fazer R$1.000, 10 mil ou 1 milhão dentro do mesmo espaço de tempo, conforme ela aumenta o volume que ela opera. Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla não é a quantidade de horas que você opera no mercado, mas é a qualidade das horas. Então, você pode simplesmente fazer uma operação por dia. E essa é uma operação que você fez, você, por exemplo, fez R$1.000. Você não precisa continuar operando. Então, não é ficar ali apertando o botão o dia inteiro que vai fazer com que você tenha mais sucesso. Então, a gente bate muito na tecla que o simples sempre vence. Então, quanto mais claro que é uma oportunidade para o mercado, mais vale o risco. Então, você não precisa ir para uma coisa que tem um risco maior. Você pode literalmente ir para coisas que estão mais claras, que estão mais diante ali de você, dentro de uma análise que é feita. E segundo ponto bem importante é que você ter a lei do mínimo esforço, ou seja, fazer menos operações, é muito melhor. Então, a gente preza muito pela qualidade, não pela quantidade. Mesmo porque a gente não é corretora, não tem nenhum interesse que você fique girando e pagando custo de bolsa, nem custo de corretagem. A gente tem interesse que você faça operações menores, né, mais estratégicas, menos operações, mas com mais qualidade. E o trader, ele deve ter uma meta também, né? Porque também, da mesma forma que tem um stop loss, ele deve ter uma meta ali diária ou não. Aí que é o interessante. Ele tem meta para ele subir de nível. Tá. Mas ele pode fazer ele pode colocar as próprias metas dele. Então, se a pessoa é literalmente igual, sei lá, uma corrida. Você pode ser um corredor de 5 km, de 21 ou de 42. E quem vai determinar é você. Então, ou seja, a gente vai te ajudar dentro do seu plano e dentro do seu projeto. Porque muitas vezes as pessoas ainda têm travas e medos de ser a pessoa que vai correr 21 ou que vai correr 42. Sim. Então, a gente respeita muito esse time das pessoas. Então, a pessoa pode literalmente ganhar R$100 todos os dias e ficar feliz da vida porque ela está fazendo uma renda extra de, sei lá, R$2.000 no mês, que é um complemento na vida dela. E dentro de 1 hora ela fez isso. E é até engraçado, né? Porque eu faço muita live. Eu amo fazer as lives para conhecer as pessoas. Porque no digital a gente não vê as pessoas, né? E daí tem lives com os alunos e você pega de todos os tipos de história. Às vezes, você faz uma live com um aluno que fez R$30.000 num dia. Aí todo mundo, nossa, que da hora, não sei o quê. Tem algumas pessoas que olham para aquilo e falam assim, impossível, isso é um golpe, ele tá falando alguma mentira, etc. Aí você faz uma live com a pessoa que ganhou R$100 em 1 hora. E daí todo mundo, tá vendo, isso daí não dá dinheiro, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que essa pessoa que ganhou R$100, muitas vezes, ela ganha isso trabalhando 8 horas do dia dela. Total. Então, ou seja, ganhar isso em 1 hora, sem atender nenhum cliente, sem trocar de roupa, sem sair da sua casa, desculpa, é libertador. Então, ou seja, a referência de valor é de cada pessoa. O que nós fazemos com o mercado é popularizar algo que está hoje disponível, graças à tecnologia, mas permitindo que as pessoas elas façam o seu próprio projeto de vida. Para mim, pode ser pouco ou muito R$10.000. Depende. Você falar assim, putz, eu quero viver em São Paulo.
Tá, com 5 mil reais eu quero viver num bairro bom, ir em bons restaurantes, ter uma escola boa para os meus filhos. Provavelmente você não vai conseguir. Né? Agora, se você quiser morar no interior, numa cidade pequena e ganhar 5 mil reais, provavelmente você vai conseguir. Então depende muito do qual é o estilo de vida que você quer ter. E uma das coisas que a gente bate muito na tecla é longe de dar ostentação ou de comprar coisas para os outros, né? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, a primeira coisa que aparece é todo mundo vendendo sonho, compra um carrão, uma casa, não sei o quê. Depende, relógio de carro. Você quer o relógio? Você quer a casa? Você quer o carro? Depende, você fala que não, que você só quer fazer viagem pelo mundo. É isso que a gente vai incentivar você a fazer. O mais importante é que as pessoas comecem a ter uma relação saudável com o dinheiro. Porque dinheiro ele não é bom nem ruim. Ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Então, ou seja, se você colocar direitinho o seu potencial ali, se você treinar, se você se especializar, você vai ganhar mais dinheiro. É só uma consequência. E daí você determina para onde você quer que o seu dinheiro vá. E é muito ruim a gente olhar para o Brasil e ver o quanto a gente não fala sobre o tema dinheiro, né? Essa é uma coisa que você fala frequentemente nas suas redes, você falou aqui, mas o brasileiro ele não conseguiu ser culturalizado como os americanos, por exemplo, né? Existe um abismo muito grande da cultura americana, não querendo dizer que é melhor ou pior, mas em dinheiro eles aprendem desde pequeno, né, sobre dinheiro. E aqui a gente não consegue ainda falar sobre temas como dinheiro, sobre como... Você citou sobre tomar dinheiro, né, empréstimo. Aqui a gente aprende que tomar empréstimo às vezes é a única saída para comprar alguma coisa, e a gente que é totalmente errado, e aprende que quando você está um pouco melhor, tomar empréstimo não é bom para você poder escalar, por exemplo, né? As pessoas não conseguem entender sobre o valor de dinheiro, trabalhar com dinheiro de terceiros. É uma miscelânea de confusões dentro da cabeça do brasileiro que eu acho que fazem com que o mercado fique como ele é, né? Ainda né, tá crescendo muito grande, tá crescendo muito, mas a gente ainda vê algumas dúvidas que ao redor do mundo já não existem mais. E o mais interessante é que o seu trabalho além de servir como um viés de profissão, né? Você dá profissão para esse cara, você dá liberdade financeira para esse cara, serve também como educação pro Brasil como um todo, né? Porque as pessoas, quando aprendem trade, quando aprendem bolsa, quando aprendem sobre finanças, eles estão aprendendo sobre dinheiro, né? E vão passar pros filhos, pros netos, enfim, para todo mundo, né? Aí você entrou num ponto que é bem importante, né, da gente reforçar aqui. Eu sou apaixonada por educação e, assim, quando eu conheci o mercado financeiro no meu primeiro ano de faculdade, isso mudou bastante até a minha mentalidade, né? Eu ia fazer moda, não tinha nada a ver com bolsa de valores. Caramba! Então eu fui fazer administração de empresas porque, na verdade, eu queria montar uma empresa de moda e não queria que ela fosse à falência. Então eu falei, o que eu estudo para montar uma empresa? E daí fui fazer primeiro administração de empresas para depois fazer moda. Aí no primeiro ano de faculdade eu acabei conhecendo o mercado financeiro, entendi que as pessoas falavam de uma coisa que parecia complicada, mas não era, e entendi também que eu sempre tive uma facilidade em traduzir. Então quando eu explicava, as pessoas entendiam, eu explicava de uma forma mais didática alguma coisa que elas tinham uma certa, sei lá, preconceito ou dificuldade de entender sobre aquilo. E quando a gente vai analisar a educação no Brasil, começa pelo ponto que o brasileiro ele tem um pouquinho mais de dificuldade de querer estudar do que em algumas partes do mundo, né? Então, sim, provavelmente se você for para a Europa, você vai entrar num trem e você vai ver várias pessoas lendo. Então, a gente ainda lê muito pouco. Tem um outro ponto que é bem importante, que é a cultura do dinheiro. Quando você fala, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente está falando de mais de 50% da população investe na Bolsa. Aqui no Brasil, estamos falando de 3%. E até, assim, eu gosto de enfatizar isso, e toda vez que eu falo isso, as pessoas dão risada, mas é triste. Tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa até 4 anos, tá? Então, ou seja, a gente era menos de 0,5% da população. Então, por que isso? Pelo fato cultural, pelo medo, pelo receio de falar de investimentos. Agora, a gente vai falar, se investimento fosse ruim, ou se dinheiro fosse ruim, vamos concordar que a maior economia do mundo não ia ter tanta gente investindo. Total. Ou tanta gente vivendo disso há tanto tempo. Tem outro dado que eu gosto também de reforçar. Desde a década de 80, as pessoas não usam os bancos nos Estados Unidos para cuidar de investimentos. Isso quer dizer que estamos agora 44 anos atrasados em relação ao Brasil, porque as pessoas continuam usando os bancos tradicionais para parte de investimentos ou deixando boa parte na poupança quando guardam ou quando investem. E você colocou muito bem a questão de que as pessoas usam até como desculpa. Se eu não me endividar, ou se não for assim, eu nunca vou ter.
Essa é a desculpa que você dá para você pegar e fazer a parcela nova, para você se endividar de novo. E que é recorrente, né? Porque isso vai passando por gerações. Então, a primeira coisa é a gente ter a consciência de que, culturalmente, a gente precisa mudar essa realidade. Como? Através da educação. E daí, a educação, a gente tem que entender que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Eu fui fazer mestrado em Educação e Tecnologia para entender qual era a melhor forma de ensinar. Porque não adianta eu pegar e empurrar um livro de economês para você, de economia chata, se você já nem gosta de ler. Então, para ler termo técnico, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Um dado legal, legal de saber, mas ruim de existir, que dentro da classe A e B, a média de leitura é de menos de um livro por ano do brasileiro. Aí que tá. Você acha que falando isso, só falando, a gente vai mudar a realidade? Mas assim, tem razão. Eu vou ser uma pessoa diferente e vou ser a pessoa que vou ler um livro por semana para mudar a média. Não vai acontecer. Não. Então, ou seja, se a gente quer realmente ter uma transformação na educação, a gente precisa usar as ferramentas que estão à disposição e como o brasileiro gosta de aprender. Então, quando eu fiz, né, esse mestrado, quando eu fui estudar isso, eu entendi que a gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, os jogos são uma das ferramentas. Então, o primeiro movimento que eu fiz foi fazer um jogo que chama Traders Life para as pessoas poderem aprender de forma intuitiva. A gente entrega a idade nessa hora, mas ninguém te ensinou a jogar Mario. Então, ou seja, é intuitivo. Sim. Então, o videogame, ele permite isso, né? Então, qualquer tipo de jogo, de gamificação, permite também um lado educativo. Aí tem um outro ponto que eu também entendi que vídeos, aulas, palestras também muitas vezes podem ser chato. Então, hoje as pessoas aprendem, por exemplo, com um podcast, é muito legal, é outra dinâmica, etc. Mas muitas vezes o formato, ele é chato. Então, o que a gente avançou? Daí eu fiz um investimento, Carol, pessoa física, né? Então eu fiz um investimento e criei um desenho animado que chama Clube do Theo Torinho. Nossa, que maneiro. E não tem a Carolzinha, tá? Então não é sobre mim. Então, ou seja, é um clube do Theo Torinho. Por que o Theo Torinho? Porque o touro é a referência do mercado em alta, né? Então, para quem não sabe, o touro é o único, do touro do mercado financeiro é o único chifre que é bom, porque ele, quando ele ataca o mercado, ele joga o mercado para cima. Sim. E o urso é o inimigo do mercado, porque ele ataca dando uma patada e empurra o mercado para baixo. Então já fica aqui um parêntese porque que tem o touro e o urso. E daí, quando a gente criou esse desenho animado, então tem os personagens são crianças. E daí eles vão aprendendo sobre dinheiro, sobre empreendedorismo. E daí eu fiz 10 episódios, né? E daí agora a gente criou o Instituto de Educação Financeira e a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas do país, junto com o material didático que a gente está desenvolvendo. Fenomenal. Por que isso? Obrigada. Porque eu realmente entendo que a gente precisa colaborar para que isso aconteça. Não adianta eu pegar e falar assim, a educação financeira no Brasil precisa ser obrigatório nas escolas. Tá bom, mas se for colocar um economista falando economês, não vai adiantar, ninguém vai aprender. E tem um outro ponto. Eu acredito que a educação são 3 pilares que precisam acontecer. O primeiro deles não é a escola, é a família. Então, a gente precisa ensinar os pais a importância de fazer as pazes com dinheiro, porque nada vai adiantar a criança chegar em casa e o pai fala tudo ao contrário, se endivida, tem uma relação ruim com o dinheiro e muitas vezes é nas falas que os pais nem percebem é que eles estão criando os traumas que depois você tem em relação ao dinheiro e à matemática. Por exemplo, matemática é um trauma que a gente não sabe de onde vem. Porque só veio, né? A criança entra na escola, não tem como ter trauma já. Como que ela fica traumatizada com a matemática? Então, ou seja, já vem um pouco de casa e já vem pelo modelo de ensino que acaba traumatizando ainda mais. E ela conecta a matemática com um ambiente financeiro que é... E dela odeia os dois. Ela odeia os dois. Lá em casa tem um exemplo muito engraçado, porque eu não gostava de matemática. Não gostava de matemática e hoje atuo com finanças e amo finanças. E para mim, assim, matemática é uma coisa, finanças usa números, mas assim, é completamente diferente. Ninguém vai fazer fórmula de Bhaskara para fazer uma DRE. Uhum. E eu tenho um primo que ele é um gênio da matemática. E ele não gosta de finanças. Meu Deus. Então a gente meio que fica conversando. Cara, o que deu aqui nessa família? Você sabe que você comentou uma coisa legal sobre os pais. Eu descobri em determinado momento da minha vida que eu tinha uma crença limitante, cara. A minha mãe, ela sempre trabalhou por hora. Uhum. Então, eu, quando comecei a empreender, para mim, o meu gatilho de que eu estava performando bem era o número de horas que eu trabalhava. Uhum. Aí, o que eu fazia? Eu trabalhava
18 horas por dia, sei lá. Não... E a internet ainda vende essa crença, tá? Porque, por exemplo, as pessoas, elas postam, né? E elas tendem a mostrar que você tem que trabalhar muito mais horas. E não, você precisa trabalhar com qualidade. Sim. Uma das coisas que eu bato muito na tecla é o exercício de você pensar quanto vale a sua hora. Então, como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro por hora? Não é quanto você ganha no mês, é quanto vale a sua hora. Isso faz uma grande diferença, porque daí você começa a tomar decisões mais inteligentes. Poxa, esse negócio vale o meu esforço? Não, não vale. Eu vou fazer um investimento, uma empresa que me dá 5% de margem de lucro e outra que me dá 50% de margem de lucro, o que vale mais a pena o meu dia a dia, o meu esforço, a minha dedicação? Esse é um ponto. E só complementando dos 3 pilares, então a gente falou sobre a família, é muito importante, a escola, daí ela entra e ela precisa ter uma didática, ela precisa fazer isso de uma forma mais leve e mais acessível. E por último, mas não menos importante, as empresas. Eu acredito, né, que todo empresário, todo empreendedor que vai acompanhar esse nosso papo vai se identificar, tem vagas abertas em todas as áreas, você não consegue contratar. Não consegue. Por que você não consegue contratar? Porque as pessoas não têm habilidades, não têm qualificações para isso. Então, o que cada vez mais vai acontecer? A empresa ela precisa assumir ali o posto de ser uma educadora. E ela precisa incentivar a educação. Inclusive, esse é um jeito bem inteligente de você conseguir trazer mais fidelidade dos seus colaboradores. Porque se ele tem que investir na educação dele, ele faz o curso sozinho, ele vai trabalhar em outro lugar. Agora, quando você investe nele, você permite que ele aprenda todos os cursos, você incentiva ele a fazer, você permite que ele fique também e ele evolua junto com você. E daí a meritocracia também, dele crescer dentro da empresa e etc. Mas eu acredito muito, cada vez, que o empresário ele precisa abraçar a educação. Precisa. E ele tem que abraçar a educação pública, principalmente. Nós precisamos, porque a gente não vai mudar rápido o governo, esquece. Então, ou seja, não vai ter mais verba, a gente não vai conseguir mudar essa gestão tão rápido. Então, é muito mais inteligente se nós incentivarmos a isso e cada um fizer um papel. Se eu tenho acesso à educação financeira, se eu sei falar de educação financeira ou tenho uma ferramenta para colaborar, como que eu não vou usar isso para que a gente possa fazer um movimento? E isso pode ser em todas as áreas. A área da saúde também precisa, autoconhecimento. Autoconhecimento e dinheiro está diretamente relacionado. Porque as pessoas não se conhecem, elas vão trabalhar em coisas que elas não gostam, elas não ganham dinheiro, elas ficam frustradas e deprimidas. Então, ou seja, são duas relações bem diretas. Você provavelmente, quando estava, sei lá, no ensino médio, quer dizer, era o colegial, você não foi apresentado ao mercado financeiro. Ninguém falou para você que o mercado financeiro dava dinheiro. Nem sabia que existia. Agente autônomo, por exemplo, ganha em média R$18 mil. Um gestor pode ganhar R$100 mil no mês e ninguém te falou isso, né? E segundo ponto bem importante é que você foi levado, não, estuda isso que dá dinheiro. Não, vai fazer medicina, ou vai fazer direito, ou vai ser dentista. Você escolhia algumas profissões pelo que dá dinheiro. Ninguém te perguntou exatamente o que você gosta de fazer. E você muitas vezes não identifica. Que é a mesma relação que eu falei quando a gente vai para uma pessoa ganhando dinheiro, ela vai para a linha da ostentação, porque ela acaba comprando muito mais pelos outros. Então, ou seja, são dois conhecimentos que eu acho que as empresas e as famílias podem colaborar muito dentro do sistema educacional. Cara, golaço. Acho que fica a lição, inclusive, para você que é empresário, saber que, cara, tá na nossa mão fazer parte de todo o poder público, da educação pública, também de incentivar os seus profissionais. Não sou exemplo, mas eu, por exemplo, eu sou professor, né? Então, a primeira coisa que eu fiz na nossa empresa, enquanto tinha uma pessoa, foi estipular que todo mundo que entra no nosso business, ele tem direito a cursar a faculdade ou MBA, se ele já tiver faculdade. E a gente tem os nossos cursos internos e tal, mas super incentiva a fazer isso. E, cara, foi game changer pra gente, sabe? Porque as pessoas... Os caras que mais cresceram na empresa foram as pessoas que a gente pagou estudo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas estou vendo uma correlação legal. E hoje são os meus braços direitos e esquerdos que fazem tudo, sabe? É como qualquer relacionamento. Todo mundo quer já a pessoa perfeita, que já tá bem-sucedida, que já sabe todas as habilidades, etc. Poxa, quantas pessoas você vai achar assim e que vão comprar, inclusive, teus projetos e os seus desafios? Então, ou seja, criar, né, você permitir que as pessoas desenvolvam com você, esse é um jeito inteligente de você montar time. Né? Então, como qualquer coisa. Então, putz, você tá com uma certa idade, você encontrar uma pessoa já bem-sucedida, ela já tem a vida dela, não sei o quê, putz, eu quero casar com essa pessoa que já deu certo. Você não quer casar com a pessoa que você vai ter que investir na relação dela, ou quando ela tava lá apanhando ou ralando para montar o negócio dela. Então, ou seja, é justamente essa fidelização que eu acho que as empresas precisam tomar cada vez mais consciência. Importante dizer, quem é educador? Todo mundo é educador.
e todo mundo é uma influência. Então, quando as pessoas, inclusive, falam, como essa é uma influência? Ou, né, eu quero ser um influencer. Você é. Dentro da sua casa, você influencia. Dentro da sua rede de amigos, você influencia. Dentro da sua empresa, você influencia. E por isso que a gente precisa falar abertamente sobre dinheiro. E daí um outro ponto sobre a questão da cultura, né? Se você perguntar nos Estados Unidos quanto uma pessoa ganha, se a gente está aqui, num restaurante, e eu pergunto quanto você ganha, nos Estados Unidos é normal. Se eu fizer isso no Brasil, é ofensivo. Afronta, né? Você fala assim, por que você quer saber isso? E se você ganhar mais do que ela, pronto, essa pessoa te odeia. Então, ou seja, não tem esse papo. Você não conversa com seus amigos sobre aonde você está investindo para ganhar dinheiro. Você não incentiva, você não conversa sobre como essas pessoas podem se ajudar para ganhar mais. Então, ainda é um papo que é literalmente pisar em ovos. As pessoas ainda têm muito receio de falar isso. Não falam dentro de casa. Sim. Não falam entre casais. Então, você imagina como que a gente vai mudar a cultura da educação financeira se a gente não começar a falar abertamente sobre isso? Total. Carol, queria falar um pouquinho sobre investimentos com você. Você é uma Shark, participou do Shark Tank Brasil. Todo empreendedor, CEO, C-Level adora ver o Shark Tank, porque, nossa, você vê diversas coisas lá. E a primeira pergunta que eu queria te falar sobre o Shark Tank Brasil é... Primeiro, é dinheiro todo de vocês lá? Exatamente. Eu adoraria que a Sony me desse uma grana para eu fazer, mas não é. E no meu caso em específico, né, a minha empresa tem capital aberto na bolsa, então não é o dinheiro da Atom, é o dinheiro da Carol. Da Carol. Porque pessoa física. né? Porque a Atom, como tem capital aberto, inclusive a gente teria que emitir um fato relevante toda vez que eu comprasse uma empresa nova e que o programa ele é gravado e depois ele é transmitido meses depois, né? E então assim passa mais uns 2, 3 meses onde eles editam ali. E é um reality show. Ia dar um problema pro RI, né? Porque são 60 fatos relevantes aqui que ia emitir. Né? Eu acho que o meu irmão ia me demitir, porque ele até hoje ele não topou esse risco comigo, né? Então eu faço meu investimento como Carol. Montei agora uma aceleradora que chama Dinastia, inclusive com essa preocupação de transformar uma receita em um legado. Legal. Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla é que existem 2 tipos de empresas. Existe uma empresa que ela é, de fato, uma receita, que depende da existência do empreendedor, e existe um negócio. Só passa a ser negócio quando não depende mais de você. Quando você consegue profissionalizar, quando você pode existir além da sua existência. Então, o foco que eu dou ali no Shark é justamente de encontrar oportunidades que a gente construa legados. Então, a Dinastia foi criada com esse intuito, montei uma aceleradora, montei um CSC, né, um Centro de Serviço Compartilhado, porque todas elas vão precisar dos mesmos serviços. Marketing, finanças, RH, gestão e etc. Então, ou seja, tem várias áreas ali que a gente pode usufruir em grupo e daí custa menos, obviamente. E o poder do ecossistema, né? Então, de conectar elas, etc. Até montei um prédio aqui em São Paulo só para isso, né? Só para cuidar das minhas investidas desde que eu entrei lá. O programa, ele é um reality, né? Então, diferente do que muita gente acha, a gente não recebe nenhuma informação antes. Então, eu não sei se você vai cruzar por aquela porta. Inclusive, eu falo, quando você assistir o programa agora e ficar com dó do empreendedor, fique com dó do Shark. Porque eu não faço ideia de quem é aquela pessoa. Só que a pessoa que está entrando por aquela porta... Sabe quem é você, Se né? ela assistir aqui o nosso papo, ela já sabe o que eu penso, o que eu não penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu avalio. Então, ou seja, ela tem muitas ferramentas para me persuadir e para responder aquelas perguntas que a gente vai fazer. E você já investiu em quantos negócios lá pelo Shark Tank? Quantas empresas? Então, o total do grupo hoje são 60. Porque às vezes, por exemplo, eu fecho numa empresa, já teve caso de eu ter um investimento dentro da empresa e depois o mesmo empreendedor me apresentar outra. Ou ter outra me apresentar outra e era um grupo muito bom e eu também fazia investimentos, além de alguns investimentos que eu fiz em sinergia. Então, hoje dentro do ecossistema ali. E você já teve problema, assim, depois que você apertou a mão e viu, cara, acho que fiz besteira, ou a pessoa, de repente, omitiu alguma coisa? Esse é um ponto importante, né? Como que funciona o processo? Tá. Então, depois ali que as pessoas, né, que a gente fecha, eu acabo tendo uma velocidade bem grande no sentido que eu pego a pessoa que saiu por aquela porta, pego o Instagram dela na hora, por isso tem as suas redes sociais ativas, mando uma mensagem inbox com o meu celular e já coloco ela num grupo do WhatsApp e explico como vai ser. Terminou a gravação, eu já apresento todo o nosso time.
tem uma due diligence, ou seja, a gente vai avaliar as documentações. Como a gente fala no interior, vamos puxar a capivara, vamos entender qual é a situação daquela pessoa, ver se não tem algum tipo de processo que trava a operação, ou se tem alguma coisa que, né, que possa prejudicar o bom andamento da empresa. E daí sim a gente tem um prazo para tomar essa decisão, se está fechado de fato, qual vai ser os aportes, qual é a velocidade dos aportes, etc. O primeiro momento a gente faz um contrato de mútuo, né? Então, ou seja, a gente vai entrar ali fazendo os aportes e daí a gente tem um prazo ali, cada Shark tem uma dinâmica de quanto tempo a gente entra no contrato social. Então, tem essas etapas, digamos assim. Importante, né? Ali no Shark, eu sempre observo muito o empreendedor. Então, tomo muito cuidado nas perguntas que a gente faz de como as pessoas respondem. E daí é engraçado dizer isso também, que eu fui estudar mais leitura corporal. Legal. Por quê? Porque a pessoa também tem que entender, não é que ela quer mentir ou ela quer omitir, mas ela está exposta num programa que vai ser transmitido, agora não é só nacional, né? Ele é internacional, ele está sendo transmitido no Shark Global, ele está sendo traduzido para o inglês e passa no mundo todo. Então, ou seja, às vezes ela vai responder uma coisa que não é bem aquilo naquele momento. Então, a gente pega e vai entender qual é a situação e o jogo aberto, né? Entender para que funcione bem a empresa. A quantidade de empresas que não deu para fechar pós-Shark são bem pequenas. Porque até brinco que eu sou bem insistente. Eu já tento arrumar a casa ou arrumar aquilo até eu conseguir fazer com que dê certo, né? Então, eu acabo me esforçando bastante para que a maior parte dos investimentos que eu fecho no programa aconteçam de verdade. Isso era uma coisa que me incomodava no começo. Porque eu escutava muito que 10 ou 20 vai dar certo. E daí eu brinco que eu sou igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu perguntava, por quê? Por quê? Por quê? Não é possível que só 10 ou 20 vai dar certo. Na bolsa a gente fica procurando 80% de acerto, por que 10 ou 20 vai dar certo? Então eu entendia porque a maior parte dos investidores são mais passivos, ou seja, eles vão colocar o dinheiro assim como um fundo de investimentos. Sim. Então, no Shark não, é o famoso smart money. Então você não está levando o dinheiro do Shark. Você está levando a expertise do Shark. Você está levando minha agenda junto. Então, ou seja, eu vou ter que abrir a minha agenda, os meus contatos, o meu horário e o meu time para poder te ajudar. E é por isso que, inclusive, as negociações são diferentes. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem o valuation. Nossa, mas vendeu barato, vendeu caro. Depende do nosso esforço. Então, poxa, às vezes você não tem um negócio. Eu estou colocando R$1 milhão, mas você não tem um negócio bem formatado. Então, teoricamente, eu vou ter metade do trabalho que você vai ter. Metade eu vou ter que montar a estratégia com você, além do dinheiro, que eu estou tomando mais risco do que você quando eu coloco o dinheiro. Então, essa dinâmica que, para mim, foi muito importante para montar o pós-Shark. E montar um sistema que funcione. Até brinco bastante, né, com as pessoas que, como a gente não conhece ali um empreendedor, se tivesse outro nome para o programa, adivinha qual seria? Qual? Casamento às cegas. Porque você vai casar com uma pessoa que você nunca viu na vida. Não tem nada mais complicado do que uma sociedade. É muito mais complicado do que um casamento. E você conhece o quê? Em 1 hora ali, mais ou menos, dura Exato. Cada pitch? É 1 hora de pitch, mais ou menos. Óbvio que para TV eles vão cortados, então 10, fica ali 15 20 minutos, 20. Engraçado que eu conheci os Sharks americanos agora. Eu estive nos Estados Unidos com uma reunião com os Sharks americanos e com alguns Sharks do mundo, da Austrália, Tailândia e tudo mais. Foi uma reunião bem bacana. Foi bem bacana. E eu fui representando a América Latina, conhecer os Sharks. E daí eu fui lá perguntando como que é a dinâmica nos outros países. Nos Estados Unidos é 15 ou 20 minutos de gravação, não é 1 hora. Eles é metralhador, eles gravam de 13 a 14 pitches num dia. A gente aqui grava 7 ou 8. São 2 semanas consecutivas de gravação, que é muito, muito desgastante. Você imagina, puxado, né? Entra um, sai outro, etc. E a gente vai perguntando. E tem que tomar a decisão, né? Então, quer dizer, é desgastante e é pouco tempo ali para respirar, né? E olha de novo como a cultura influencia, né? Você já deve ter assistido o Shark americano e visto que é uma metralhadora. Uma porradaria. E que o Shark ali, qual é a visão do telespectador quando assiste o Shark nos Estados Unidos? O Shark é aquele grande empresário que ganhou o dinheiro, que tem muito sucesso, que é admirado e que o empreendedor está tentando vender um negócio para ele, ou seja, está tentando tomar o dinheiro daquele grande empreendedor, certo? Ou seja, teoricamente, a vítima é o Shark. No Brasil, inverte.
As pessoas assistem o Shark já com dó do empreendedor e já bravo com o Shark que não dá dinheiro pro empreendedor. Total. Então, ou seja, a gente nem pode ser tão agressivo assim, porque o brasileiro ele tem uma dinâmica um pouco mais carinhosa no mundo dos negócios. A gente, até para falar, tem outra dinâmica. Não pode ser tão assim direto ao ponto. E o americano não, ele é muito prático. Você vai fazer um contrato nos Estados Unidos, é uma página. Vai fazer no Brasil, é 10 páginas, 30 páginas. Então, ou seja, é tudo outra dinâmica. Vai fazer uma reunião de negócios. Primeiro você pergunta como que tá a família, o tempo, a vida e tudo mais. Depois você entra em negócio. Nos Estados Unidos ninguém pergunta nada, vai direto ao ponto. Então, ou seja, até a dinâmica do programa é totalmente diferente. Você comentou uma coisa que eu achei interessante. Eu já peguei em alguns momentos os próprios Sharks fazendo... E você, inclusive, às vezes fazendo uma estratégia assim de... Putz, você gostou muito daquele deal, você fala, olha só, agora ou nunca, né? Eu vi eu não vou me recordar qual foi o episódio, mas que você falou, olha, se você demorar muito, acabou, eu tô fora. Você também tem que utilizar dessas técnicas para... Enfim, é um negócio ali, né? É uma mesa de negociação onde tem um tempo, né? Então, ou seja, também, senão a galera fica lá 3 horas, né? Então, puxa, não, vou pensar, vou falar com fulano, ciclano. Não dá, né? Então, acho que a dinâmica, ela precisa ser nesse sentido. Pô, você já foi pro programa, você já tem que saber o que você quer e o que você não quer. E uma pessoa que vai pro programa, ela tem que estar já pensando quais são as possíveis negociações que vão aparecer. Quem assiste o programa, putz, a gente estamos indo pra 9ª temporada, a gente vai gravar a 9ª temporada esse ano. Olha quantos episódios tem para você ver as perguntas que os Sharks vão fazer e que tipo de negociação geralmente eles fazem. Pô, tem que fazer um estudo ali, você né? Tem que ir preparado, né, para o plano A, B e C, digamos assim. Agora, um ponto também é que, lembrando que é um programa de entretenimento, né, que tem que ter diversão. Sim. Então, óbvio que a galera adora quando os Sharks brigam, eu já percebi isso, quando a gente, né, vai disputar, ou quando a gente faz até aquele ar de mistério, né? Então, do tipo, putz, eu adorei você, mas eu não vou contar logo de cara. E daí você deixa para aquilo, e óbvio que quanto mais você ainda acha que você não está bem, que assim... O que está acontecendo ali também? Você vai avaliar muito o empreendedor quando ele vai ficando nervoso. Sim. Que olha como começa, né? Tipo, putz, você fez uma apresentação, todo mundo começou a fazer pergunta, parece que você está indo super bem. Aí começa, não, tô fora. Ou seja, você inverte, você começa a passar mal, e daí é legal de ver os batimentos. Eu queria ter acesso a isso, a gente não tem. Mas os batimentos a gente vê depois no programa, né? Não, é surreal. Vai no episódio ali, pô, eu tava vendo um ontem, né? Com o Casemiro reagindo, inclusive, que é uma figura, e daí o cara tava a 169 o batimento dele, né? Quando eu começo a falar. Daqui a pouco. Então, aí você fala, então essa dinâmica ali de ver a pessoa, ela tá suando frio e tudo mais. E quando começa isso, poxa, eu quero muito fazer uma proposta para você. E eu seguro isso. E você começa a escutar não de um Shark, não de outro. Você concorda comigo que a negociação vai ficando mais simples pro meu lado? Né? Agora, se você pega e todo mundo te faz uma proposta, óbvio, aí o seu passe valoriza. Aí você tem um poder de barganha muito maior, como tudo, oferta e demanda. Então, é uma mesa de negociação. Então, a gente precisa usar de algumas habilidades ali para que a gente possa fazer uma negociação melhor ainda. E os investimentos cruzados? Eu acho isso mó barato quando um investidor ele consegue mais de um Shark, vocês dividem. Primeiro, isso realmente da liga dá certo, desses investimentos cruzados no pós. E segundo, vocês decidem isso lá na hora, meio que vocês se entreolham assim e falam, cara, faz sentido eu com você, vamos junto. É um reality. Tudo que acontece lá é o que acontece lá. A gente não tem inclusive a gente não tem nenhum poder sobre a edição, né? Porque você imagina um monte de Shark dando pitaco, não gostei da minha cara aqui, não gostei do que eu falei ali. Não, coitado do editor, né? Passar a vida inteira editando o vídeo. Então a gente assiste junto com vocês. Quando o episódio vai ao ar, que a gente assiste o programa. E daí é interessante dizer que é ali na hora mesmo que a gente vai precisar ter essa dinâmica. Conforme eu fui participando mais vezes, ficou mais fácil. Vai tendo sinergia com os outros. Vai tendo sinergia. Eu já sei mais ou menos o que o João gosta, ou tá pensando, o Semenzato, eu sei aonde posso ir com eles, etc. O que eles vão gostar ou não de fazer. E, óbvio, a gente às vezes pede até o empreendedor sair pra gente negociar. Então, peraí, deixa eu falar aqui com o João. Tá? O João tá do meu lado, mas quando eu preciso de falar com um Shark longe, então às vezes
a gente pede pro empreendedor sair pra gente poder falar. Mas, sinceramente falando, quando entra muito Shark, dá muito trabalho. Porque você pensa, gerenciar a agenda do empreendedor e com um monte de Shark, e o mais importante, por isso que precisa ter esse alinhamento. Imagina, eu quero fazer uma coisa e o João quer fazer outra totalmente diferente. E daí a prioridade que o João acha que a empresa deveria ter é uma e eu acho outra. Pronto, já deu errado. Porque daí a gente vai gastar uma energia, o empreendedor já vai ficar confuso e vai ser uma confusão só. Então é importante, antes da gente fechar ali, a gente já ter a dinâmica de, a gente concorda que é isso que nós queremos dessa empresa e é isso que a gente acha que faz sentido, são essas dores, etc. Então é ali na hora mesmo que a gente está conversando sobre isso. E outro ponto é de entender se faz sentido muita gente. Porque às vezes o negócio também vai ficando muito pequeno para tanta gente. Vai pulverizando, né? E daí não vale a pena. Já teve negócios, por exemplo, que os Sharks estavam se juntando e daí eu falo em algum momento assim, gente, peraí, tá ficando muito complicado, tá ficando com um preço total muito pequeno, não vale a pena o meu esforço. Tipo, podem ir. E tá tudo certo. Ou dinâmica de, putz, legal, vocês estão se juntando aí, mas eu não quero e eu vou contra vocês. Então, assim, eu vou sozinha. Já teve... Isso que a gente se diverte, é que é mó barato. Putz, e eu fiquei... tô ficando famosinha por duas coisas, né? Uma de pegar problema, né? Chama assim, quanto mais complicado o negócio ali, eu acabo gostando do negócio. E de disputar com os outros Sharks. Muitas vezes... Quando eu entrei na primeira temporada, ninguém me conhecia. Então, ninguém sabia como ia ser o pós-Shark. E os Sharks já eram famosos. Então, quando eu disputava, eu perdia. Agora, eu já tô mais confiante para disputar com os outros Sharks, porque as pessoas já me conhecem e sabe como é a dinâmica pós. Então eu sei que eu consigo ganhar em algumas situações. Teve, por exemplo, proposta que foi melhor, no sentido assim, percentual menor, né, pelo mesmo valor do que a minha, e a pessoa preferiu estar comigo do que estar com outro Shark. Então, ou seja, porque... E daí é muito legal. Quando o empreendedor, ele entendeu o smart money. Sim. Qualquer Shark funciona, na minha opinião, não pode ser assim. Se uma pessoa vai lá já com essa cabeça, já tá errado. Porque ela tem que entender, tudo bem que você pode ter todos os problemas e os Sharks, cada um pode resolver um problema diferente. Mas não pode ser, olha, todo Shark serve no meu negócio para resolver todos os problemas. Não é verdade. Porque, sim, qualquer Shark vai agregar no teu negócio. Com certeza. Porém, você tem que tomar uma decisão também. Essa oferta é para quem? Você veio buscar o quê? Porque senão você não conhece o teu negócio. Você está ali mais perdido do que vai poder ajudar. E eu vi também alguns empreendedores, tem muito pouco no Brasil, nos Estados Unidos até um pouco mais, no Shark de lá, que vão lá só pelo palco também, né? Sim. Eu acho que isso é muito chato pra vocês, né? Horrível, na verdade. Aqui tem pouco, assim, né? A gente passou por poucas situações como essa, pelo menos que eu tenha percebido, né? Então, que a pessoa foi lá e ela não estava a fim de negociar, ela só foi para ter ali um pouco de mídia. E eu acho que daí entra o papel da produção, que eles fazem esse processo seletivo. O processo não é fácil, né? Então, a pessoa se inscreve, ela passa por toda uma curadoria, ela apresenta para um monte de gente, etc. A gente não sabe exatamente a dinâmica porque a gente não tem acesso. Então, a gente não tem acesso a nada que acontece nos bastidores ali do processo, né? Então, a única coisa que a gente sabe é que ela passa por esse trabalho e que cada vez mais foi melhorando o processo para evitar isso. Porque também, senão fica muito ruim até para quem está assistindo, que não é o que as pessoas querem, né? Elas não querem uma pessoa que só foi lá para pegar e fazer publicidade, mas faz parte do game. Então, a pessoa que vai para o Shark, ela tem que entender que mesmo que ela tome um não, primeiro, ela vai sair de lá com uma baita consultoria, porque ela vai escutar um monte de sugestões. Sim. E segundo, ela vai trazer uma baita visibilidade. Inclusive, reforçando aqui, tem muita gente que faz assim, até vídeos no YouTube falando, olha o que os Sharks perderam, essa pessoa deu certo, e olha aí, todo mundo deu não, e eles perderam a oportunidade. O que eu mais quero que aconteça é que a pessoa que foi lá dê certo. Senão nem valeu a pena ela ter ido ou a gente ter gastado nosso tempo avaliando o negócio dela. Sim. Então, quando eu dou não é porque eu acho que ela vai dar errado na vida. É um momento, às vezes. Pode ser e pode ser duas coisas. Pode ser ou eu não agrego no negócio dela, ou não sei como que o negócio dela vai decolar, eu acho que o risco não compensa no meu caso. E dois, pode literalmente não dar match. Porque às vezes você dá certo com uma pessoa, outras vezes não. São pessoas. Então, às vezes até eu vejo lá no YouTube, pô, cara, você deveria ter investido nele, não sei o que. Gente, mas assim, vai lá, procura aquela pessoa e investe você, se gostar da pessoa. Então, ou seja, né? Esse match, ele é muito importante, porque às vezes a gente faz pergunta para ver se a pessoa não é muito arrogante. E é uma linha tênue entre você responder com propriedade e você responder com arrogância.
Então, muitas vezes a gente faz perguntas e a gente discorda, não porque a gente discorda, é porque a gente quer saber como você responde. Porque a gente também tem que avaliar o teu comportamento como empreendedor e como sócio depois. Muito bom. Existe, a gente viu, né, algumas vezes, mas existe... Vou melhorar minha pergunta. Como é que é a relação nos bastidores dos Sharks? Porque assim, a gente vê tanta coisa ali, a gente vê algumas alfinetadas, às vezes a gente vê que vocês estão se amando, às vezes a gente vê que, sei lá, numas 2 ou 3 capítulos depois, um não tá falando tanto com o outro, e a gente sempre fica nessa. Cara, como é que é o clima disso, sabe? A gente fica se matando lá. Não, tô brincando. É curioso, né, que uma vez falaram, não, porque o clima entre os Sharks não é bom. Até o Sérgio, que entrou agora da Pets, ele falou que tinha visto uma entrevista de um outro Shark uma vez, e ele entrou com medo, achando que os Sharks ali não eram, né, tão simpáticos uns com os outros, etc. E se surpreendeu positivamente da recepção, né? Eu, inclusive, quando ele foi entrar, liguei, né, tanto pro Sérgio, liguei pro Joel, liguei pra Monique, que entraram na última temporada, explicando um pouco de como era a minha dinâmica pós-Shark, se eles precisavam de alguma ajuda e etc. Né, explicando um pouco mais ali e me colocando à disposição. Porque no final do dia, a gente tá trabalhando ali, né? Então, ou seja, e passando 2 semanas convivendo o dia inteiro, numa rotina muito cansativa. Então, o clima tem que ser bom, porque senão acaba, né, tipo, todo mundo vai acabar ficando estressado, etc. Não vou falar que todo dia tá todo mundo super feliz, simpático, etc, porque tá cansado, ou dá uma alfinetada ou mais e tal. E já teve Sharks que me deram muita porrada lá. Então, tipo, me dava alfinetada ou me atravessava. Aconteceu, mas eu acho que você vai ganhando o seu espaço conforme você vai também ter uma dinâmica entre eles. E quando você quer muito de um negócio, óbvio, você entra numa disputa. Claro. E daí não tem como ser uma situação de, putz, aqui, vamos combinar aqui, fica tudo amiguinho. Né? Acabou de gravar, passou, né? Tipo, putz, ganhei e tal, entrei nessa competição e etc. E tá tudo certo, a gente convive muito bem. Então, assim, hoje a minha relação é de amizade com todos, né? Convivo, de falar, de perguntar, muitas vezes uso. Eu acho que eu sou a que mais uso os outros Sharks. Então, putz, se tem alguma coisa que eu não sei, eu ligo pra algum deles e falo, putz, você pode me ajudar? Ou você pode receber tal investido meu? Ou você pode fazer tal coisa? Então, eu gosto muito ali da dinâmica que eu tenho com os outros ali. E até com os convidados, porque cada convidado também é uma oportunidade de fazer negócios entre eles, etc., de trocar figurinha e tudo mais. Mas quando tem competição, todo mundo adora, né? E óbvio, a gente também. Ninguém entra numa competição para perder. Por exemplo, nessa última temporada, né, teve uma em específico que foi bem marcante, que foi uma disputa minha com o Semenzato. Que ele saiu puto da vida comigo. E daí teve uma outra competição minha com ele, que eu saí brava com ele. Então, ou seja, por quê? Porque acabou, né, aquela empreendedora preferiu uma hora ele, uma outra me preferiu, então assim, funciona a dinâmica. E eu acho que essa dinâmica, eu acho que é bem legal. E acontece muito de discordar. Então, às vezes eu falo uma coisa, daí o João vira... Eu acho totalmente contrário do que a Carol falou aqui. Eu falei, puta, me quebra as pernas. Não tá esperando que o Shark vai ser contrário ao que você acabou de dizer. Mas eu acho que essa é a graça do programa. Sim. São pessoas que no dia a dia não levam para o pessoal, que tem um profissionalismo, que tem uma preocupação do empreendedor dar certo. Então, não é porque um empreendedor fechou com o Semenzato, por exemplo, ele não fechou comigo, ou fechou com o João, que eu não vou atender ou que eu não vou torcer pelo sucesso dele. Pelo contrário. Eu acho que assim, ali, todos os Sharks, eles torcem pelo sucesso de todos os empreendedores que passam lá. Tomando sim, tomando não, sendo sim de outro Shark ou não. Então, acho que a dinâmica do programa é para isso. Senão, também não vale nem a pena, né? Por que um Shark vai sentar numa cadeira, gastar dinheiro, gastar tempo, se não for para torcer pelo sucesso do programa como um todo? Então, não é só do que a gente vai investir ali. Porque, no final do dia, o programa também é educativo. As pessoas assistem, é o que você bem colocou, né? As pessoas assistem com esse olhar de querer aprender, de querer entender como que elas podem também adotar aquelas ideias, aquelas sugestões no dia a dia delas. E eu acredito tanto nisso que a gente licenciou a marca. Então, a gente tem hoje o Shark School. A gente montou uma escola de empreendedorismo com a bandeira Shark para ensinar as pessoas a serem business leader, né? Um líder de negócios. Ele entender todas as áreas dentro de uma empresa. Então, eu acho que o programa permite isso. E que cada Shark ali tem o seu papel e cada Shark é de uma área.
Por isso que, inclusive, não é um segmento só, né? Então, Sim. cada Shark tem um know-how diferente do outro. Eu vi sobre essa Shark School, mas isso é uma iniciativa Carol ou todo mundo lá? Não, a Atom, né? Então a gente é uma empresa de educação. Sim. Então a gente negociou com a Sony para ter o direito e licenciou a marca Shark School e criou uma escola com base em metodologia que a gente acredita. Que maneiro, cara. Então isso só está vinculado à Atom. Então é uma iniciativa que a gente teve ali. Eu sou, como eu falei, apaixonada por educação e o cuidado também, porque depois que eu entrei no Shark, as pessoas obviamente me pedem muito sobre empreendedorismo, Claro. sobre, né, conteúdos de business, etc. Você virou uma referência, né? E eu achava injusto, né, pelo fato de que eu tô no Shark. Então, se eu uso o episódio como case, então vou licenciar a marca, vou fazer uma negociação para que a gente possa trazer o conceito. A gente usa os episódios do Shark como também ali cases para a gente poder destrinchar, contar até o pós-Shark. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Essa empresa, por exemplo, tem um módulo que é sobre registro de marcas e patentes. Olha, essa empresa foi no Shark, não tinha feito o registro, teve que mudar de nome. Então, ou seja, cases que aconteceram ali para que as pessoas possam aprender com erros e acertos que acontecem no Shark. Cara, golaço, muito maneiro. Deu até vontade de eu cursar também, vou entrar lá. Por favor. Então, será muito bem-vindo. Isso é muito legal, assim, porque realmente Shark Tank virou, para os empreendedores, virou uma referência, né? Mas, Carol, falando agora nos finalmente, eu queria entender na sua estratégia, vamos chamar a sua estratégia de portfólio de investimentos, né? O que você busca mais e qual é o teu objetivo, assim, de vida, assim, profissional? Bom, eu, como eu falei aqui, sou apaixonado por educação. Então, todo assunto que vincula a educação me atrai. É óbvio que educação financeira é algo que é urgente e que é muito necessário e é o nosso principal know-how pelo fato da gente estar há 18 anos no mercado financeiro e daí falando como Atom. Sim. Só que a gente entendeu que as pessoas elas não só têm que aprender a investir, mas elas precisam aprender a ganhar dinheiro. Certo. E daí entra alguns movimentos que a gente está fazendo. Então, vou separar aqui em duas caixinhas. Uma como Atom, a gente entendeu que a gente precisava trazer mais cursos para que as pessoas pudessem entender que elas merecem ganhar mais dinheiro. Eu até falei em algumas entrevistas que eu sou contrária a falar que cortar o cafezinho vai deixar alguém rico. Então, ou seja, eu não quero ensinar ninguém a ser pobre, não. Como que você vai ganhar dinheiro e ser rico? Estudando e tendo profissões que pagam bem. Ou seja, você tendo a oportunidade de valorizar a sua hora. A Atom, ela decolou trabalhando no educacional digital, então crescendo, escalando através da internet, montando um EAD e entendendo como que as pessoas aprendem. E recentemente a gente fez essa aquisição com o Sebrae para que a gente conseguisse ter um modelo híbrido. Então, ou seja, que a gente estivesse presente também, presencialmente, né, na vida das pessoas, através dessa rede de franquias que já tinha cursos profissionalizantes e que nos chamava muito a atenção. Então, faz alguns anos que na Atom a gente vem fazendo caixa, que é uma empresa lucrativa, para que a gente pudesse fazer uma aquisição estratégica, que desse match com o nosso propósito e que tivesse habilidades que a gente não tem. Por exemplo, de entrar com maestria no presencial, trazendo os cursos mais para o dia a dia das pessoas, para que as pessoas pudessem frequentar as escolas, etc. Então, a gente está nesse movimento de fazer com que agora os cursos que estavam antigamente só no digital, eles estejam presentes também no presencial, né, nas escolas, e aumentar o número de pessoas, inclusive as franquias, que é algo que eu também acredito bastante, né? As pessoas, elas muitas vezes querem empreender, elas acham que empreender é só montar CNPJ. Não. Empreender é atitude empreendedora. Você pode ser um intraempreendedor, então esse é um jeito bem inteligente. Você começar empreendendo onde você está, por isso, inclusive, o Shark School, ele ensina você a empreender aonde você está ou montar uma empresa, mas não saia montando empresa sem saber que provavelmente vai dar errado. E você empreender com pessoas que já deram certo, como é o modelo, por exemplo, de franquia. Sim. Então, por exemplo, você montar uma escola, você gosta do trabalho da Atom, você entendeu que os cursos profissionalizantes do Sebrae podem ajudar, como que a gente pode, de fato, estar em mais cidades? Como que a gente pode potencializar esse movimento que a gente vem fazendo? Então, é isso que a gente acredita dentro da Atom e olhando cada vez mais para ampliar aqui os nossos treinamentos de uma forma didática, leve e que no final do dia são sempre cursos com o objetivo de ganhar dinheiro. Você não faz curso por fazer. Você faz curso para você melhorar de vida. É isso que a gente acredita. Então, até tem algumas amigas que falam que a Atom é a escola do dinheiro. É literalmente isso. E do lado, como Shark, né, eu tive que abrir uma outra caixinha dentro da minha vida, que é o Dinastia.
Eu tenho ali como objetivo transformar de fato essas empresas em cases onde elas possam inspirar outras pessoas. Então, o meu movimento dentro do Shark é fazer com que mais empresas elas sejam bem-sucedidas, porque isso faz um movimento muito bom para o nosso país. As pessoas entendem que elas podem, que elas acreditam. Então, quando uma pessoa vai para o Shark e ela dá certo, um empreendedor sai de lá com o Shark, com investimento, e depois ele dá certo, ele não só gerou emprego, ele só não fez o negócio dele crescer. Ele inspirou, ele motivou, ele fez com que as pessoas acreditassem de fato no poder que elas têm. E que é uma mensagem que a gente precisa colocar em todos os nossos ambientes. Então, quando a gente faz um trader, por exemplo, uma pessoa que ganhava R$1.000 no mês, ganhar isso no dia, não é sobre dinheiro, é sobre ela acreditar no potencial dela, é lembrar a capacidade que ela tem. Quando uma pessoa vai para um programa e ela, teve uma ideia, ela colocou em prática e as pessoas compraram a ideia delas e ela conseguiu impactar outras vidas, o que ela está passando de mensagem? De novo, que se ela conseguiu, outra pessoa também vai conseguir. Total. Então, tudo que eu venho fazendo, né, na minha vida, ela tem com essa finalidade de, através da educação, a gente transformar o nosso país, a gente, de fato, tirar esse medo, esse trauma que as pessoas têm em relação a dinheiro. E vamos lá, né? Se a gente falar sobre dinheiro, sobre empreendedorismo e também sobre política, a gente mudou o país. Total. E isso começa falando, começa estudando, começa tendo conhecimento. Então, esses movimentos que a gente vem fazendo. Cara, sensacional, Carol. Olha, tive aula aqui. Tô feliz demais pela conversa. Vou escutar esse podcast mais 5 vezes quando for para casa. Carol, eu queria te fazer um pedido agora. A gente sempre termina o nosso podcast falando para o convidado dar uma dica para quem está começando, quem já está rampado com um negócio, mas dar uma dica de como as pessoas podem ser mais e melhores. No teu caso, eu queria pedir uma dica ligada a investimentos. Como é que o dono de empresa ele pode performar mais com o dinheiro dele, com o dinheiro da empresa? Qual dica você poderia dar para esse cara que está escutando a gente? Maravilha. Bom, primeiro de tudo, lembrando que dinheiro não aguenta desaforo. Boa. Então, respeitar o dinheiro significa, de fato, você olhar com carinho. Afinal, você passa uma vida inteira trocando tempo por dinheiro. Então, ou seja, e dinheiro por tempo, então é isso que a gente vai fazer dentro de um negócio ou dentro da sua vida pessoal. E daí, quando eu bato muito nessa tecla, contra números não há argumentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, sim, enxergar os nossos números. Quando você enxerga, por exemplo, seus gastos, você toma decisões melhores. De, poxa, eu estou gastando com um monte de besteira que eu nem lembro que eu gastei no mês passado, por exemplo, e você está deixando de fazer uma viagem incrível ou de investir até na sua própria startup, ou montar um MVP, né? Montar um teste do teu negócio. Então, é muito importante que você olhe para onde está indo os seus gastos, entenda como que você pode valorizar mais o seu passe. Lembrando, sim, você vale mais do que você imagina. Esse é um ponto que precisa ser reforçado, que não é normal ganhar pouco e não é normal aceitar essa realidade. Então, a gente precisa fazer as pazes com isso. E quando a gente fala de negócio, não adianta ter um propósito se você abandonar o caixa. Por isso que, inclusive, eu termino sempre minhas palestras dizendo, tem um propósito, mas não abandone o caixa. Porque não adianta, se a sua empresa for muito boa, ela impactar a vida de um monte de gente, mas você não cuidar do caixa, essa empresa vai quebrar e ela não vai impactar a vida de mais ninguém. E você é responsável por isso. Então, ou seja, você é responsável pelas pessoas que você cativou, pelas pessoas que estão com você, que confiaram no seu trabalho e, inclusive, com os seus clientes que você conquistou. Então, mantenha os números em ordem para que você consiga, de fato, transformar essa história, esse negócio em um grande legado e passar por outras gerações. E só reforçando, né? Nosso maior presente chama vida. Então, não esqueça de ser feliz todos os dias e a felicidade, ela tá em você realizar coisas que você acredita, que você gosta e o dinheiro vai ser só consequência. Cara, golaço. Depois dessa... Não há mais nada o que dizer. Carol, muito obrigado por você ter participado, ter topado aqui do podcast. Acho que todo mundo já sabe, mas deixa também suas redes para o pessoal te seguir.
Com certeza, eu queria agradecer mais uma vez e parabéns pelo trabalho, porque o fato de você parar para fazer essas entrevistas, você está colaborando muito com a educação brasileira. Então, parabéns aí pelo projeto e pela iniciativa. Bom, para quem quer me acompanhar, K. Pfeiffer no Instagram ou Atom Educacional também, tem 1000 vídeos lá para vocês acompanharem, gratuitos primeiro. Então, vai lá, assiste, não custa nada. E lembrando sempre que o conhecimento te liberta. Golaço. Pessoal, assistam mesmo, porque tem muito conteúdo de valor no Instagram dela e da Atom. O meu, você já sabe, Dario_Pérez. E não deixem de curtir e compartilhar o podcast. Por favor, o time aqui de trás agradece. Spotify, 5 estrelas lá. Não se esquece de dar 5 estrelinhas. E tamo junto. Até a próxima.